e as artimanhas, os ataques, as setas do maligno não prevaleçam em nome de Jesus. Amém? Lucas 19:1, uma história conhecida, é a história de Zaqueu. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo passar, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente, o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso, começou a se queixar. Ele hospedou em uma casa de pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Graças a Deus. Essa é na minha opinião, uma das frases mais lindas da Bíblia. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ainda ontem eu lia um pouco, eu estava mexendo com algumas coisas e pensando algumas coisas a respeito de liderança. E dentro daquilo que eu li, né, muita coisa que eu vi ali, uma coisa era enfatizada, o porquê. Por quê? Para quê? O propósito, o objetivo da evangelização. E isso me chamou a atenção, porque eu fiquei pensando ali, eu e Deus e eu. Eu acho importante compartilhar com você, porque às vezes nós perdemos o foco do porquê nós estamos aqui. Às vezes nós não lembramos o porquê nós estamos aqui. Às vezes nós alteramos o porquê de nós estarmos aqui. Às vezes nós fazemos questão de ajustar o porquê de nós estarmos aqui à nossa vontade, a nosso modo, ao nosso gosto, ao nosso sabor. Isso aí é complicado. Então, o objetivo de nós estarmos aqui é como se fosse uma arca, sermos salvos. Então, estando na igreja, eu estou salvo por Jesus. Estando na igreja, entenda a igreja não apenas instituição, mas igreja, corpo de Cristo, eu estou seguro. A partir do momento que eu estou dentro da igreja, sobre a minha vida, por mais que a gente não fique pensando nisso todo dia, todo momento, a todo tempo, mas acontece aquilo que o próprio Deus fala a respeito de Jesus quando ele passa pelas águas do batismo. É meu filho, eu tenho prazer nele. Quando nós estamos dentro da igreja, instituição, mas dentro da igreja, corpo de Cristo, do céu uma voz brada sobre a nossa vida: é meu filho. Se qualquer espírito, qualquer demônio, qualquer coisa ruim quiser fazer qualquer coisa contra mim e contra a sua vida, eles até podem, porque eles têm a liberdade deles de fazer o que eles bem entenderem, até onde Deus permitir. Mas é fato que Deus estará
o tempo todo nos protegendo. A Bíblia diz que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra e os guarda. Então, é certo que nós estamos protegidos, é certo que nós estamos guardados, é certo que nós estamos e somos abençoados por Deus. Então, a igreja, ela tem um papel importante, que é o papel de manter juntos os salvos. Juntos os salvos. Então, os salvos, eles estão juntos, ligados, conectados uns aos outros. Mas, além do propósito da igreja estar junta, unida, reunida, como membro, que nós somos uns dos outros, a igreja é o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça e nós somos os membros uns dos outros, ainda a igreja ela tem o propósito de buscar e salvar o que estava perdido. Jesus, ele vem e ele deixa claro: Deus enviou seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ter vida eterna. Deus prova seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele envia. Então, esses dois pontos, que são pontos importantes, eles devem estar vivos em nossa memória o tempo todo. Primeiro, eu sou um salvo. Segundo, eu sou um salvo que devo ajudar outras pessoas no processo, no plano, no projeto de salvação. E isso aí deve de todo dia confrontar cada um de nós, começando pelo pastor. O objetivo principal de nós estarmos aqui é a nossa salvação. Busca em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e as demais coisas os serão acrescentadas. Então, buscar em primeiro lugar o reino e a justiça. Todas as demais coisas, elas serão acrescentadas, está na Bíblia, as demais coisas serão acrescentadas. O que será acrescentado na nossa vida? Aquilo que não servirá de empecilho para a minha salvação. Aquilo que não servirá de empecilho para me atrapalhar na minha caminhada de fé. Em um dado momento, Jesus conversa dizendo assim, se o teu olho faz você pecar, faça o que com o teu olho? Arranca ele fora. É melhor você entrar no céu faltando um olho do que não entrar no céu por causa do olho. Se a mão faz pecar, tira a mão fora. Melhor entrar no céu faltando mão do que não entrar no céu por causa da mão. Se é o pé, é a mesma história. Se é o pé que te faz pecar, é melhor arrancar o pé fora, porque é melhor entrar faltando pé do que não entrar por causa do pé. Com outras palavras, Jesus estava dizendo assim, estar e entrar no céu é o motivo principal. Ele é o motivo principal. Qualquer outra situação que gira em torno de nós é secundário. Nós temos que entender isso aí, nós temos que aprender isso aí, e nós temos que viver sabendo administrar isso aí na nossa vida. Casa, carro é secundário. Casamento, por mais que uma família seja importante, seja abençoada por Deus, é secundário. É secundário. Finanças, dinheiro, profissão, é secundário. O primário, primeiro, o importante, o necessário, é a nossa salvação. É o plano de salvação para nós. Então aqui nós temos o quê? A história de um homem, cujo nome é Zaqueu, um homem que a Bíblia diz era um homem rico, verso 2 vai dizer assim, ele era um homem rico, e esse homem rico, ele sabe que Jesus está passando na região próxima onde ele estava. Jesus entrou em Jericó, atravessava a cidade, ali havia um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Esse homem, ele era rico. Veja que o problema dele não era dinheiro, que para muita gente igreja é o lugar onde você deve ir para buscar e conseguir o seu dinheiro e conseguir a sua vitória financeira. Inclusive há doutrinas, há teologias que dão suporte para isso daí. A teologia da prosperidade, a teologia de você ser rico, de você ter.
E eu não estou aqui para dizer se eles estão certos, se eles estão errados. Eles são grandes, eles sabem o que eles fazem. Se o que eles fazem é bom ou se não é bom para eles ou para os demais. Eu estou aqui para conversar com você sobre a importância de nós olharmos. Aqui havia um homem rico. Havia um homem que tinha uma vida bem-sucedida. O jeito que ele chegou a ser bem-sucedido, nós não vamos ficar aqui pontuando, pensando, elencando. Ele era um cobrador de impostos. Se ele havia cobrado impostos de forma justa ou não, é uma outra história. Não vamos ficar aqui avaliando. O fato é que, por ele ser um cobrador de impostos, ele trazia para si a raiva, a ira, muitas vezes, de quem pagava impostos, porque era comum pagar mais do que se devia pagar. Era muito comum cobrar, na verdade, mais do que se devia cobrar. Aliado a isso tudo ainda, sendo ele um judeu, cobrava impostos do próprio povo judeu para mandar dinheiro para o Império Romano. Então, como que esse, que é um dos nossos, cobra de nós de uma maneira até exagerada, muitas vezes, para deixar o Império Romano ainda mais rico? Era um conflito que havia dentro daquela cidade, mas não apenas naquela cidade, né? Naquela época, naquele contexto de cobrança de impostos. Então, o Zaqueu, ele era alguém que cobrava impostos. Ele era chefe de publicano. Ele era alguém responsável por muitas questões burocráticas dentro da administração no Império Romano. O Zaqueu era assim. Aí a Bíblia ensina que ele está indo, Jesus está indo num caminho na cidade de Jericó. E o Zaqueu, sabendo, ele faz o quê? Verso 3. Ele queria ver quem era Jesus. O Zaqueu queria ver quem era Jesus. A ideia, a intenção do Zaqueu, saber quem era Jesus, conhecer Jesus. Talvez ele não tivesse a intenção de sentar e de bater um papo com Jesus, mas ele queria ver quem era Jesus. Há poucos dias nós estivemos aqui na cidade, e em muitas outras cidades está tendo esse movimento político de começar a fazer as organizações de quem vai ser prefeito, quem vai ser vereador, quem vai ser isso, quem vai ser aquilo. E nós tivemos aqui na nossa cidade o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, apoiando o candidato Alex da Madureira. Eu não fui, mas eu conversei com algumas pessoas que foram, disse que o lugar todo estava tomado, não conseguia chegar. Quem foi antes chegou, quem não foi antes ficou no caminho. Isso serve, é um bom exercício para nós pensarmos aqui, pera lá, se o Bolsonaro arrasta a multidão que arraste, por mais que a turma fale que não, por mais que tenha toda aquela história que a gente já sabe como que por mais que ele arraste, Jesus arrastava muito mais pessoas à volta dele. A multidão que acompanhava Jesus, ela era muito maior. Era uma multidão de pessoas, um grupo de pessoas incontáveis, que estavam buscando, esperando e necessitando em Jesus a mudança da história, a mudança da vida. O Zaqueu é um desses que está nesse grupo. Ele está nesse grupo. A Bíblia diz que ele é pequeno, ele não consegue ver Jesus por causa da estatura dele, e não conseguindo ver Jesus, ele sobe numa árvore. Ele sobe numa árvore com entendimento: se eu subir na árvore, de cima da árvore eu consigo ver Jesus. E tendo ele subido naquela árvore, ele vê todo o movimento, e Jesus passa exatamente no lugar onde aquele rapaz, o Zaqueu, está. Embaixo da árvore, Jesus grita e chama e fala com o Zaqueu: Zaqueu, desce, porque eu quero ficar em sua casa hoje. Verso de número 5 vai mostrar isso daí. Desce, porque eu quero ficar em sua casa.
E o Zaqueu, a Bíblia não dá detalhes da emoção, do sentimento do Zaqueu, mas eu imagino o Zaqueu fica feliz. Ele fica muito feliz porque ele só queria ver. Agora ele já ouviu a voz do mestre dizendo o nome dele. Ele já ouviu a voz do mestre chamando ele. Ele já ouviu a voz do mestre dizendo: eu quero ir para a sua casa, eu quero ir na sua casa. Então ele desce, a Bíblia diz que ele desce, verso 6 diz que ele desce rapidamente, e desce rapidamente com alegria. Ele podia descer rapidamente emburrado, rabugento. Ele podia descer rapidamente com o semblante fechado, como muitas pessoas muitas vezes assim respondem, né? Respondem a patrão, a patroa, a pai, a mãe, a lideranças de uma maneira geral, até responde rápido, mas responde rabugentamente, com o semblante fechado, responde rápido, mas com má vontade e assim por diante. Ele desce rapidamente da árvore, e ele desce rapidamente com alegria. A Bíblia diz que ele vai com Jesus até a casa dele, e ali Jesus tem o tempo com ele, e na conversa ele fala para Jesus: olha, verso 8, metade dos meus bens eu estou dando aos pobres, e se de alguém eu extorquir alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. Ele abre o coração, ele entende que alguma coisa na caminhada de vida dele havia sido conduzido fora daquilo que era o correto, tanto que ele diz: metade dos meus bens eu vou dar para os pobres. A outra metade, se eu extorquir alguém, quer dizer, a gente sabe o que a gente faz, o que a gente não faz. Se eu fiz uma coisa errada, eu sei. Ninguém precisa falar que eu fiz a coisa errada. Se eu me comportei de uma maneira errada, eu sei. Existem questões que são fáceis de compreender, fáceis da gente entender. Opa, pera lá. Então ele fala: se de alguém eu extorquir, vou devolver. E vou devolver 4 vezes mais. E ali ele ouve essa palavra: houve salvação nessa casa. Houve salvação. É interessante que Jesus, o texto não mostra Jesus questionando, perguntando, Jesus conversando, Jesus dando uma prensa nele. O texto não mostra nada disso. O texto mostra Jesus indo até a casa junto dele, e ali, diante da situação, o Zaqueu abrindo o coração. E Jesus agora está dizendo: a salvação está aqui. Você está recebendo salvação. Essa casa está recebendo salvação. E aí o verso de número 10, Jesus ele fala do propósito. O propósito: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu penso que nós podemos juntos aqui aprender ou tirar algumas lições para o decorrer da nossa semana em relação a essa palavra. Penso que todos nós, assim como Zaqueu, temos questões do dia a dia que muitas vezes precisam ser resolvidas, precisam ser ajustadas, precisam ser alinhadas. E muitas vezes nós estamos como o Zaqueu, sem a intenção, sem nos preocupar em termos o nosso tempo sentado na mesa com Jesus, para termos o nosso bate-papo com Ele de uma maneira mais elaborada. Não, penso que na grande maioria das vezes, qualquer um de nós pensa assim: olha, se Jesus só tocar na minha vida, do jeito que Ele tocar já está bom, não preciso de muita coisa não. Então, para qualquer pessoa que tem qualquer coisa dentro do seu coração, qualquer pedido, qualquer desejo, qualquer necessidade, e gostaria de ver suas necessidades supridas, seus desejos realizados, suas questões do dia a dia solucionadas. Então vai aí alguns pontos. Você que gosta de anotar, eu vou propor, anota se você achar por bem anotar. Primeiro de tudo está no verso de número 3. Querer ver Jesus. Eu preciso querer ver Jesus na minha vida. Eu preciso querer ver Jesus no meu casamento. Eu preciso querer ver Jesus na minha empresa.
Eu preciso querer ver Jesus na minha vida profissional. Eu preciso querer ver Jesus. Querer, eu preciso. Eu devo desejar ver Jesus. Mas eu também faço as minhas orações. Não, é desejar, é vontade. É vontade, é querer Jesus. É querer que fique estampado verdadeiramente Jesus na minha, na sua, na nossa vida. Esse é o primeiro ponto. Ele queria ver Jesus. Ele não se contentava em saber que Jesus estava passando naquela região. Ele quer ver Jesus passando naquele lugar. Ele quer olhar Jesus, ele quer saber quem é Jesus, ele quer identificar. E isso é um ponto importante para todos nós, nesses dias, vivermos em nossa vida. É termos um Jesus bem claro em tudo aquilo que nós fazemos. É termos um Jesus bem resolvido. Nós vivemos num tempo onde que o gospel está na moda. Nós vivemos num tempo em que muita gente tem se declarado evangélico, mas ao mesmo tempo que muita gente se declara evangélico, se declara gospel e se declara de Deus e assim por diante, as pessoas elas têm agido e feito coisas que vão na contramão do que o evangelho ensina. O evangelho fala de renúncia e muita gente não renuncia a nada, nem o próprio eu, nem as próprias vontades. Muita gente não renuncia, não abre mão, né, da vida que vivia. Tem gente que está em Cristo vivendo a mesma vida que vivia antes de Cristo, em nome de uma religião, em nome de um bem-estar, em nome muitas vezes de uma bandeira assim, não, mas não é assim, não precisa ser radical, não precisa ser rigoroso. Mas Jesus foi radical. Jesus ele morreu na cruz por mim e por você. Jesus foi rigoroso. Ele foi rigoroso, tanto que eu citei parte do texto que ele disse: se tiver que arrancar o olho, arranca o olho. Se tiver que cortar a mão, corta a mão. Se tiver que cortar o pé, corta o pé. Isso não é ser radical? Isso não é ser rigoroso? Isso não é dizer claramente, tem que ter postura e mudança de vida. Qualquer pessoa que quer mudança, que quer salvação, que quer resposta, qualquer pessoa que quer ver Jesus na sua história, tem que entender a necessidade da mudança, do posicionamento. Tem que entender. Não tem negociata, não tem barganha, não tem meio tempo. Nós vivemos num tempo em que a igreja ela se chateia por pouca coisa. A igreja fica dodóizinha por pouca coisa. Por pouca coisa as pessoas param de vir para a igreja. Por pouca coisa as pessoas mudam de igreja. Por pouca coisa as pessoas elas ficam chateadas com o irmão, com a irmã, com o pastor. É uma igreja de cristal. É uma igreja tão delicada, é uma igreja que você não pode olhar. Conforme o jeito que você olha para a pessoa, pronto, a pessoa ela já se arrebenta, ela já se derrama, ela já esparrama. É uma igreja estranha, irmão. É uma igreja estranha. E sabe por que é uma igreja estranha? Porque é uma igreja que não entendeu a importância de renunciar à vida pessoal e entregar a vida para Jesus, a ponto de Jesus ser a evidência. Você sabe, os mais velhos vão entender o que eu estou falando de um jeito mais fácil. Há algum tempo atrás, você ia na venda e falava, estou precisando comprar tal coisa, mas estou sem dinheiro aqui. Tem jeito de marcar para mim? Depois eu volto a pagar. Você é crente lá, não é? Sim, eu sou crente. Não, ele é crente, pode marcar. Vocês lembram que tinha esse tempo? Você é crente, pode marcar que ele é crente. Hoje, se falar que é crente, não vende para a pessoa. Não, mas eu quero pagar à vista. Não quero. Seu dinheiro pode ser falso. Não é difícil do dinheiro do crente ser falso. É o tempo que nós estamos vivendo. Aí a turma se chateia, a turma emburra, a turma fica... Mas é a realidade da igreja de hoje. É uma igreja que não quer... Aqui o texto está claro. Ele queria ver quem era Jesus. Ele queria ver. Qualquer pessoa que quer ver quem é Jesus, lembra de Moisés lá atrás. Quando Moisés queria ver Deus, Deus falou, você não vai aguentar.
Se eu aparecer para você, você vai cair, você vai sucumbir, você vai virar pó. Vamos fazer o seguinte: eu vou passar pela fenda, e a manifestação da presença de Deus passa pela fenda com a mão assim, e ainda assim o Moisés ele fica assustado de ver tamanha grandeza daquela situação. Quer dizer, ele queria ver quem era Jesus. Se eu quero ver quem é Jesus, eu vou precisar entender que Jesus, ele é o pão da vida. O pão é aquele que nos dá o alimento. O nosso alimento diário é a palavra de Deus. Ele é o pão da vida. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A igreja de hoje é uma igreja que não come desse pão. A igreja de hoje é uma igreja que lê a Bíblia quando vem para a igreja. Quando vem para a igreja que o pastor fala, vamos ler o texto tal, aí a pessoa lê. Saiu daqui, muita gente não lê a Bíblia. E pode falar para a pessoa ler, pode incentivar, pode orientar a pessoa. Não há esse hábito. Jesus, ele é a luz do mundo, a luz do mundo. O Zaqueu queria ver quem era Jesus. Bom, quem quer ver quem é Jesus? Jesus é a luz do mundo. Se Jesus é a luz do mundo, a luz, ela dissipa as trevas. Ela dissipa as trevas. Qualquer pessoa que quer ver Jesus não vai ficar andando nas trevas. E as trevas é sinônimo de escuridão. As trevas é sinônimo de esconderijo. As trevas é sinônimo de fazer algo que o outro não pode ver, que o outro não pode fazer. E hoje em dia, irmão, meu Deus do céu, quanta gente fazendo quanta coisa escondida, que a outra não pode saber. E aí a turma, dentro da bandeira que nós vemos hasteada muitas vezes, a bandeira de cada um viver a sua vida. A vida é minha, ninguém tem nada a ver com a minha vida. A vida não é nossa se nós entregamos para Jesus. Se nós entregamos para Jesus, a vida não é nossa, a vida é de Jesus. E se a vida é de Jesus, o celular não é meu, o celular é de Jesus. O meu celular deve estar disponível para quem quiser olhar, procurar, fuçar, revirar, mexer, saber o que tem, o que não tem, o que eu vejo, o que eu não vejo. Tem casais que brigam porque a esposa não pode pôr a mão no celular do marido. E o marido não pode pôr a mão no celular da esposa. Tem tantas e tantas famílias com dificuldade por causa das pesquisas que são feitas, das buscas que são feitas em rede social, em internet e assim por diante. Quantas e quantas pessoas vivendo num mundo de escuridão, mas ela quer ver Jesus. Nós estamos falando dos crentes. Não tem nenhum que não é crente aqui. Aliás, não tem nenhum visitante aqui. Aliás, nós estamos devendo para Deus em relação a visitante. Estamos em falta com Ele. Isso é pecado. Embora nós não saibamos, nós pensamos que só ser pecado é adulterar, trair, fumar, matar, roubar. Isso aí para nós é pecado. Não buscar as almas é pecado também. Nós estamos em pecado. E não adianta achar ruim porque está em pecado. O texto mostra. Queria ver quem era Jesus. Está aqui, ó. Zaqueu queria ver quem era Jesus. Então Jesus é o pão da vida, é a luz do mundo. Jesus é o sal. Jesus é o sal que dá gosto. E ele fala que nós somos sal. Vocês são sal, vocês dão gosto. Mas tem tanta gente que não dá gosto nenhum. Já ouviu aquele ditado? Nem fede, nem cheira. Aquela pessoa que não... E aí? Para mim, tanto faz como tanto fez. Não, tanto faz como tanto fez, não. Se você é crente, você tem que ou fazer ou não fazer. É assim. É olhar para a história. Entrar por um caminho que nós não estamos muito acostumados a olhar, não é? Você já viu a história do Zaqueu em outros momentos, em outras vezes, em outras situações, e nós fomos por um outro caminho de reflexão. A reflexão de hoje é essa. O Zaqueu queria ver quem era Jesus. Bom, quem é Jesus? Jesus é aquele que olhou para o povo e falou: você é sal. Você tem que fazer a diferença. Você tem que dar gosto.
Lá na empresa onde você trabalha, você não pode faltar, porque se faltar você, o negócio lá vai ficar osso. Você é sal da terra, você é luz do mundo. É Jesus falando, Jesus conversando. Sabe, é nós olharmos o que Zaqueu estava procurando. O que nós estamos procurando para a nossa vida nesses dias em Jesus? E o que nós estamos procurando, pastor? Eu estou aqui, eu quero uma nova vida, eu quero uma nova história, eu quero um novo momento, eu quero algo novo no meu casamento, eu quero algo novo na minha empresa, eu quero algo novo no meu ministério, eu quero algo novo nos meus relacionamentos com os amigos, relacionamento social, eu quero algo novo. Quem quer algo novo tem que saber bem quem é Jesus. Se a pessoa está em Jesus. Se a pessoa não souber quem é Jesus, ela vai ter dificuldade em ter algo novo. Você está entendendo, sim ou não? Eita, assim, baixinho, fraquinho. Está entendendo, sim ou não? Tá ficando. Nós precisamos entender, irmão. Verso 3, ó. Ele queria ver quem era Jesus. Ele queria ver, eu quero ver quem é Jesus. Quero saber como que é esse Jesus. Eu ouvi falar de Jesus já de tantas formas, de tantas maneiras. Eu quero saber, quero ver, quero entender. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e eu quero esse Jesus, então é o Cordeiro que vai tirar o pecado sobre a minha vida. A minha vida não vai poder ser uma vida escorada no erro, no pecado. Não vai poder ser. Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele trabalha na vida do pecador para tirar o pecado. O sangue de Jesus purifica de todo pecado. É interessante a gente ir olhando e a gente ir pensando, puxa vida, é esse Jesus que eu sirvo. Esse Jesus que eu sirvo é um Jesus que ele é bondoso. Ele é bom e ele é misericordioso. E ele estende a mão, ele ajuda. É um Jesus que tem compaixão. Tem compaixão. É importante nós pensarmos da compaixão. Quando uma mulher foi pega no ato flagrante de adultério, levaram ela para Jesus e a lei manda matar. Então, se a lei manda matar, quem não tem pecado, pega a pedra e taca a pedra nela. Taca pedra. Ninguém tacou pedra, porque todos eram pecadores. Todos eram pecadores. Ninguém tacou pedra. É interessante. Até outro dia eu estava fazendo uma reflexão, conversando com uma pessoa. Nós pensávamos a respeito do rapaz, do jovem rico que queria ir para o céu. Quero ir para o céu, o que eu tenho que fazer? Observa a lei. Não, a lei eu já observo desde o começo. Desde criança, não deixei nada para trás. Que bom que você é bom desse jeito. Só faltou Jesus falar assim. Porque se ele observava a lei desde criança, não precisava ter vindo Jesus. Porque Jesus só veio porque o homem não conseguia observar a lei. Mas ele veio, Jesus veio para observar a lei. O rapaz falou, eu observo desde pequeno. Então tá bom, pega tudo que você tem, venda e dá para os pobres. A Bíblia diz que ele sai triste, sai chateado, porque ele tinha muita riqueza. Pronto, acabou de cair por terra aquilo que ele havia dito momentos anteriores, que ele observava a lei. Ele quebrou o primeiro mandamento, que é amar Deus sobre todas as coisas. Ele amava o dinheiro mais do que todas as coisas. Ele amava a riqueza mais do que todas as coisas. Diz o ditado que o peixe ele morre pela boca. Ele acabou de falar, eu observo o mandamento. Observa tanto que está amando mais o dinheiro do que a Deus. Eu quero ver Jesus, quero ver. Aí a sequência diz assim, sendo de pequena estatura não conseguia, por causa da multidão. Ele era de pequena estatura, então ele faz o quê? Ele se vê numa situação de dificuldade para ver, para enxergar, para se aproximar. Qualquer um de nós já nos vimos em situação de dificuldade em tantas áreas da nossa vida. Ele podia fazer como muitas pessoas fazem. Então, eu até queria ver, mas tem tanta gente, eu sou baixinho, eu sou de pequena estatura, não pode falar que é baixinho que arruma rolo, né? Então, eu sou de pequena estatura.
Então ele era de pequena estatura. Ele fala: bom, então se eu sou de pequena estatura, tem tanta gente, eu vou embora para minha casa. Eu até tentei ver Jesus, Cristiane, mas não consegui. Não, ele é de pequena estatura, há uma multidão, mas o verso de número 4 diz o quê? Que ele corre e ele sobe numa árvore. A árvore é uma figueira brava. A árvore é uma árvore com um tronco bem grande, bem largo, uma árvore com galhos também largos, o suficiente para a pessoa ficar sentada em cima. Dá para sentar, dá para usar de banco, vários bancos em cima daquela árvore. O Zaqueu, ele sobe, ele corre e ele sobe, quer dizer, ele faz um esforço. Primeiro ponto, nós pensamos junto aqui, ver quem é Jesus, entender quem é Jesus, saber quem é Jesus para que eu possa viver o cristianismo da melhor forma possível. Segundo ponto, não ficar valorizando os obstáculos, não ficar valorizando as dificuldades, não ficar valorizando os problemas. Deus me deu a felicidade de conhecer a igreja lá no Guamá, em Belém do Pará, a igreja do pastor Lorival. Eu tive essa felicidade, e se você tiver o desejo algum dia de conhecer, Deus te leva para lá também. Uma igreja que hoje ela conta com 12.000 lugares, cadeira almofadada para o pessoal sentar, igreja com galeria, com painel de LED de 20 metros de comprimento, quase 20 metros, não tem 20 metros, mas tem quase. Uma igreja linda, uma igreja poderosa, no meio de uma comunidade, que tem que tomar cuidado com o que fala, né? Então, no meio de uma comunidade, uma igreja que na frente da igreja corre esgoto a céu aberto. Ninguém me contou, eu vi esgoto na frente, do outro lado esgoto, o negócio lá. Se você olhar, você fala: não dá para acreditar que aqui tem uma igreja desse porte. E eu digo: dá para acreditar, porque em vez da pessoa ficar valorizando as dificuldades, os problemas, os obstáculos, a pessoa dobrou a manga da camisa e passou a trabalhar. Tem muita gente que é só reclamação. Está aqui, né? É olhar o texto do Zaqueu. O Zaqueu vai, corre, sobe na árvore, ele quer ver Jesus. Então, ele faz o esforço para que ele veja Jesus, para que ele possa verdadeiramente entender a respeito de Jesus. É o esforço que qualquer pessoa tem que ter. Volto a falar da igreja. Nós vivemos numa igreja, num tempo em que a igreja, de uma maneira geral, mas essa igreja não está fora da igreja, do contexto geral, que é tudo de mão beijada. A igreja que, quando você não dá algo de mão beijada, fica reclamando, fica murmurando, tudo de mão beijada. A igreja que não faz um esforço, que não faz um sacrifício, que não se desdobra. Sabe, tem muita gente que quer ter um trabalho, mas nem currículo manda. Tem muita gente que, quando começa a trabalhar, o patrão pede para fazer uma hora extra, a pessoa acha ruim de fazer uma hora extra. Se o patrão pede para ficar um pouquinho mais, ou se pede para ir algum outro dia, a pessoa já acha ruim. Nós vivemos num tempo em que as pessoas, elas não querem ser incomodadas por nada, mas elas querem ver Jesus na vida, na casa, na família, na empresa, nos negócios. Elas não estão dispostas a fazer um esforço. Por falar de fazer esforço, irmão, dia 29, dia 30, 29 é bênção do Calvário, sexta-feira da Paixão, como costuma se falar. Bênção do Calvário vai ser às 9h30 da manhã, e à noite tem culto normal de oração aqui, 8 horas da noite. Das 8 da noite até as 8 do sábado, nossa igreja vai fazer um relógio de oração. Nossa igreja vai fazer um relógio de oração. Os líderes, que eu passei a lista antes para os líderes, a maioria, porque tem líder que ainda não deu o nome, hoje vai dar o nome na hora da reunião que nós vamos ter, às 9h30. Os líderes foram convidados primeiro a participar do relógio de oração, fazer um esforço, orar, que seja meia hora, que seja uma hora, orar pela igreja, orar pelo bairro, orar pelas famílias, orar pelas crianças, orar por si,
né? Então nós vamos fazer. Aí hoje eu vou estender o convite para a igreja toda. Pastor, eu quero participar desse projeto, eu quero fazer um esforço em oração. Eu quero vir, eu vou vir. Vai ter gente que vai vir 1h da manhã, 2h da manhã, 3h da manhã, 4h da manhã, 5h da manhã aqui. Faz um esforço, vê um horário que dá para você vir, né? Vou mandar mensagem para você e você vai me responder. Pastor, conte comigo, eu estou junto com o senhor, não é só de blá, 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 não. Estou junto, é de dobrar a manga da camisa e participar junto. Eu estou junto assim. Então vamos embora junto, vamos trabalhar. Verso de número 3, verso de número 4 fala que ele corre. Verso de número 3 e verso de número 4 fala que ele sobe numa árvore e ele ali na árvore ele fica esperando Jesus passar para poder ver Jesus. Sacrifício, esforço, se desdobrar, fazer além. Podia ficar conversando com você aqui de esforço, de sacrifício. Jesus uma vez ele falou: se pedir para você a túnica, dê também a capa. Se bater num rosto, num lado, dá o outro lado. Se pedir para caminhar 1 milha, caminhe 2, com outras palavras. Surpreenda, faça além do que as pessoas imaginam que você pode fazer. Surpreenda seu marido, irmã. Irmão, surpreenda a sua esposa. Filho, filha, surpreenda seu pai, surpreenda sua mãe. Pai, mãe, surpreenda seu filho. Surpreenda as pessoas. Faça além do que você está acostumado a fazer. O Zaqueu sobe na árvore. E quando ele sobe na árvore, o verso de número 5 diz que Jesus aparece naquele lugar. Quando Jesus chega naquele lugar, quer dizer, você vê que primeiro houve o desejo, depois veio o sacrifício. Primeiro o desejo de ver Jesus, depois o sacrifício para ver Jesus. Qualquer um de nós precisamos entender isso daí. Eu quero ver Jesus no meu casamento, eu quero ver Jesus na minha casa, eu quero ver Jesus no meu trabalho, cada um faz a aplicação no seu dia a dia, né? Qualquer um de nós. Falamos de reconstrução, de recomeço na célula dessa semana. Qualquer pessoa que quer ver Jesus se manifestando em determinada área da sua vida, precisa desses 2 pontos estarem muito vivos e muito ligados. Muito vivos e muito ligados. Primeiro, desejo, vontade. Você lembra que o Neemias ele foi abordado pelo rei porque ele estava como? Sorrindo? Não. O Neemias é abordado pelo rei porque ele está triste. O rei fala: você não é desse jeito. Você é uma pessoa melhor. Estou acostumado a ver você sorrindo. Estou acostumado a ver você cantando. Estou acostumado a ver você brincando com as pessoas. Estou acostumado a ver você diferente. Você está estranho. O que está acontecendo? Aí ele fala: eu não estou bem. Eu estou triste. Porque a minha família não está bem e os meus amigos não estão bem. Minha família, o meu povo, né? O meu povo não está bem. Como que eu vou estar feliz? Então ele manifesta ali. Poxa vida, quer dizer, primeiro, desejar. Segundo, pagar o preço. Pagar o preço. Jejum, oração, leitura, cultuar, se envolver, fazer o possível e encaminhar o impossível para que Jesus faça. Qualquer pessoa que quer ver a manifestação de Jesus na sua vida, na sua casa, na sua família. Verso 5. Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desça. Mas não desça de qualquer jeito, desça depressa. Está ali projetado lá. Desça depressa. Não fica enrolando. Tem gente que fica enrolando. Tem gente que fica com uma leseira, com uma moleza. Tem gente que fica numa falta de vontade, falta de ânimo. Tem gente que irrita até a tartaruga. E aí, vai, quer? Então, estou pensando, vou ver, quem sabe, não sei, estou orando, está orando nada, está procrastinando, está empurrando para depois,
Está deixando as coisas. Jesus fala para ele assim: é depressa. É depressa. Desce, mas desça depressa. Fica enrolando para descer, não. Fica enrolando para descer. Desce. Desce e desce depressa. É o jeito que Deus chama qualquer um de nós para qualquer situação que nós queiramos ver ser transformada em nossa vida. É prontidão. Prontidão. Está pronto. Estou aqui. Estou aqui. O que o senhor quer? O que o senhor precisa? Qual que é a necessidade? O que eu tenho que fazer? Qual que é a orientação? A partir de agora, pastor Carlos é soldado, né? É bombeiro, mas não deixa de ser um soldado. Quando o comandante chama lá, você fica enrolando para responder o comandante? O comandante, dá um tempo aí que eu já vou. Estou assistindo uma série aqui no quartinho dos bombeiros aqui. Daqui a pouco é assim que você fala, Carlão? Não. Se você fizer assim, a chapa esquenta? Esquenta. Por isso ele não faz. Tem muita gente que o patrão, quando chama, a pessoa aparece rapidinho para o patrão. Tem muita gente que quando o cliente chama, a pessoa aparece rapidinho para o cliente. Mas quando Jesus chama, a pessoa tem uma baita má vontade. Quando Jesus chama, a pessoa tem uma pouca voia, como minha mãe dizia, porque é Jesus. Porque ele não vai fazer igual aconteceu com Ananias e com a Safira. Está com má vontade? Está com pouca vontade? Vai morrer, caiu morto, pronto. O próximo, a Safira. E aí, Safira? Está com vontade de fazer a coisa certa ou não? Então, não. Tá. Próximo, pronto. Você está entendendo, sim ou não? Tem muita coisa que nós não respondemos com a rapidez que nós temos que responder a Jesus, viu? Estou falando responder a Jesus com rapidez. Porque tem muita coisa que não acontece hoje como acontecia lá na Bíblia. Instantaneamente como acontecia lá na Bíblia. Não pega nada. Pegaram o que não era para pegar. Quem pegou? Zaqueu. Ficou na dele, não falou nada, escondeu. E aí? E aí a história mostra. Vamos fazer sorteio, não tem problema. Vamos sortear. Primeiro das tribos, depois das tribos as clãs, depois das clãs família, depois das famílias a pessoa. Chegou ou não chegou? Chegou no Acã ou não chegou? Chegou. E aí, o que eles fizeram então? Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, vai tomar um monte de pedrada? E tomou pedrada, e morreu ele e morreu a família dele. Mas hoje em dia é diferente. Hoje em dia é diferente. Nós queremos ver Jesus, nós queremos que Jesus faça, nós queremos que Jesus opere, nós queremos que Jesus salve, nós queremos que Jesus transforme, mas nós não respondemos com a rapidez que Jesus pede que seja respondido. Porque os dias são maus, ó. Mas aqui nós vemos a história do Zaqueu. Eu acho importante a gente olhar e fazer uma leitura debaixo dessa perspectiva, uma leitura sem amolecer a situação para nós mesmos. Uma leitura de olhar, opa, pera lá, para Jesus é com rapidez. Ele desce rápido, desce com alegria. E a partir daí você já entendeu a história. Verso de número 7. O povo viu tudo aquilo. O povo começou a falar. Porque povo que não estiver falando é povo que está com defeito. Povo fala, irmão. Povo fala. O povo gosta de ficar falando. O povo vai falar da sua vida. O povo vai falar da sua casa. O povo vai falar da sua família. O povo vai falar do que você faz e do que você não faz. Aí você vai tomar a decisão de fazer parte do povo e ficar falando da vida dos outros, ou vai tomar a decisão de fazer e deixar que os outros falem da sua vida. Isso aí, inclusive, está na linguagem corporativa. Pessoas falam, pessoas pobres. Não é pobre de dinheiro, não. É pessoa pobre daqui, ó. Fala de pessoa. Pessoas nobres falam de ideias. De ideias. Qualquer um que for para o mundo corporativo, fazer um treinamento, fazer uma lição, pagar um curso, que tem uns cursos que pagam R$1.000, 2.000, 1.500, 600. Aqui, de graça, a gente passa algumas informações que contribuem. Está falando de pessoa, está falando de projeto.
Qual que é o seu assunto? O assunto na sua casa, na sua mesa, na sua sala, na sua rede social, no seu WhatsApp. Qual que é o assunto? Pessoa ou ideia? Pessoa ou projeto? Para finalizar, Jesus entra na casa do Zaqueu e ele libera sobre o Zaqueu a palavra: a salvação chegou. E é aqui que eu finalizo. Não vou. Tem muito mais coisa para conversar com você. Mas eu acho que se todos nós pensarmos esses pontos, que são pontos que tem que mexer conosco. Primeiro, desejar Jesus. Segundo, fazer um esforço para ver a salvação em Jesus. Terceiro, responder rapidamente a Jesus. Quarto, demonstrar alegria e satisfação pelo chamado de Jesus. Quinto, não ficar preocupado com o que os outros estão falando, com o que os outros. Nós não temos que preocupar com os outros, nós temos que fazer a nossa parte. Penso eu que são questões importantes que vão nos ajudar a avançar na nossa vida de fé. Que vão fazer bem, e que vão verdadeiramente colocar por terra muita coisa que não contribui com nada na nossa vida. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te ajude nessa sua caminhada de fé. Vamos ficar em pé? Todos nós em pé. Quero te convidar agora a fazer essa oração em cima da palavra. Pastor, o senhor falou algumas coisas aí que eu acho que serão aplicáveis na minha vida. Ótimo. Fala com Deus, fala: Deus, eu entendi o que o pastor falou, eu vou colocar em prática, eu vou me esforçar, vou trabalhar. O pastor falou um monte de coisa que eu não concordo, não aceito, não acho. Deixa aí a palavra, não tem problema nenhum. Não precisa pegar, deixa ela que 10h30 vem gente aí. E quem vai chegar aqui 10h30, pega a palavra da 10h30 e pega a palavra que você deixou na cadeira. Mas pega, irmão, agarra a salvação. Hoje chegou salvação. Olha a palavra, hoje chegou salvação. A salvação, ela é de graça, irmão. Para o céu ninguém vai ter que pagar nada para ir. Mas para o dia a dia as coisas acontecerem na nossa vida, elas exigem de nós postura. Nós não podemos ser enganados que levar uma vida de qualquer jeito vai trazer resposta. Nós não podemos, isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Nós somos crente, graças a Deus por isso. Nós somos homens e mulheres de Deus. Graças a Deus por isso. Senhor, sela essa palavra na vida do meu irmão, sela essa palavra na vida da minha irmã, que todos nós, meu Deus, saiamos daqui nessa manhã edificados e abençoados através da tua palavra, em nome de Jesus. O Senhor sabe como todos estão, como todos ouviram, como todos receberam a palavra. Eu me esforcei para ser cuidadoso e fiel àquilo que o Senhor me deu inspiração e graça para transmitir. Assim eu te peço, sela essa palavra na vida de quem está aqui, de quem está através da transmissão conosco, em nome de Jesus. Amém? Glória